O programa Cidade Aberta retorna aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET aqui em Farroupilha. O Cidade Aberta sempre com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso assunto de hoje, eleições 2016, é a largada da nossa TV Cidade também no processo democrático que será realizado agora, terá a sua ênfase, o seu ápice no mês de outubro com as eleições. O nosso convidado é o juiz eleitoral de Farroupilha, doutor Mário Romano Maggioni. Doutor Mário, falando ainda, eu quero enfatizar bastante, estou daqui a pouco até se me tornando um pouco chato e repetitivo, mas na tecla do voto. Voto consciente, voto sério, voto responsável. Como o senhor define um voto consciente, sério e responsável? Eu entraria naquele raciocínio que nós estávamos fazendo antes, que é o voto, aquele que busca realmente a construção de uma cidade melhor e que ele seja dado àquele candidato que se identifique com essa ideia nossa de construção de uma sociedade melhor. E então, que não seja vendido, que não seja em troca de uma carga de cascalho, que não seja em troca, que não seja um objeto, que não seja em troca de uma janta, de um favor pessoal, de uma promessa de que eu vou ocupar um cargo lá dentro do município, e sim por conta de que o candidato atende aquilo que eu penso da forma como deve ser a cidade. A meu ver, esse é o voto da forma como deve ser. Me parece que um elemento importante na campanha política desse ano está no que diz respeito à própria campanha. Nós temos muitas modificações, enfim, há uma campanha mais curta, mais enxuta. É um assunto bastante técnico, doutor Mário, mas resumidamente, até para que a nossa audiência também tenha conhecimento, o que mudou na campanha política desse ano? Bem, a primeira mudança assim, relevante é o período da campanha, que foi encurtado, embora a lei tenha aberto o pré-campanha, que não é considerada campanha, em que as pessoas interessadas podem levar ao conhecimento do público aquilo que eles pensam a respeito do seu programa político, ou seja, o que eles pensam, isso é possível já ser feito, e vejo que diversas pessoas já estão fazendo isso. Aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, conversando sobre política. A pessoa levar ao conhecimento das demais o que ela pensa a respeito, para que as pessoas possam depois já mais ou menos saber o que essa pessoa pensa. É uma fase de pré-aquecimento, em outras palavras. Um pré-aquecimento, exatamente. Então, essa é uma alteração que houve. Então, esse encurtamento da campanha, da propaganda política propriamente dita, mas não considerando mais propaganda política essa pré-campanha, desde que a pessoa não peça voto. Então, praticamente pode fazer tudo, só não pode chegar aqui e dizer, vote no Mário Maggioni, porque é o candidato. Agora não pode, agora, nesse momento não pode, só vai poder isso a partir de agosto, ali 15, 16 de agosto, quando então realmente se abrir a propaganda política. Certo. Somente então, depois do registro da candidatura? Só depois do registro da candidatura. E não apenas do registro, após considerado. Eu tenho as datas ali, deve ser 15 ou 16 de agosto. Meados do mês de agosto. Meados do mês de agosto. Certo. Então, só a partir daí. Antes disso, não pode pedir voto pessoalmente. O resto pode, praticamente tudo. O que pode, o que não pode dentro Deixa ele fazer uma colocação. Pedindo voto, o candidato que pedir o voto agora, antes desse período, ele pode lá no momento do período do registro da candidatura ter negada a sua candidatura. Pela infração que cometeu. Pode ter negada a candidatura. Por isso, sim. Na verdade, tem as sanções previstas aí, questão de multa, a questão de ser proibido de ser veiculado, enfim, a sua propaganda, mas pode ser considerado abuso do poder econômico, já abuso da utilização dos meios, e tudo isso pode ser punido com a cassação
futura, né? Futura. Bom, nesse momento, os partidos políticos, enfim, as coligações que começam a ser gestadas, estão trabalhando muito na questão da definição dos pré-candidatos. Nós temos agora, são pré-candidatos e não candidatos. Candidato passa a ser a partir do período do registro da candidatura, enfim, do ponto de que acontece o registro da candidatura. Mas o que a gente vê os partidos políticos, doutor Mário, é aquela busca muito grande, porque a lei eleitoral diz que o partido, a coligação, precisa, obrigatoriamente, merece reservar um percentual destinado às mulheres. Exato. Então, tem que se preencher a cota das mulheres. E muitas vezes, na busca do preenchimento, podem ser colocadas mulheres talvez não qualificadas para a função. Como o senhor vê essa questão? O senhor entende justo esse critério? Na verdade, a lei não define uma cota para as mulheres. A lei define que 70% para um sexo e 30% para o outro. Pode inverter, então? Pode inverter, ou seja, no mínimo, digamos que houvesse um predomínio massivo das mulheres, haveria que se respeitar um mínimo de 30% para os homens. Masculino. Então, na verdade, é uma proporção mínima para se garantir uma igualdade de participação. A mim, eu vejo como interessante essa questão. Por quê? Porque se garante que tanto homens quanto as mulheres participem do pleito eleitoral. E o estabelecer um percentual mínimo obriga a que realmente haja candidatos. Na verdade, esse percentual tem que ser realmente candidatos, e não apenas laranjas para cumprir o dispositivo legal. Se os partidos ou as coligações não respeitarem esses percentuais, há uma controvérsia sobre de que forma se excluiria os demais candidatos. Há todo um entendimento e que o que eu entendo, que cabe ao juiz eleitoral definir quem vai ser excluído, e, portanto, eu conclamo partidos e coligações que escolhem realmente homens e mulheres nessa proporção, assim, em condições de igualdade, e respeitado esse percentual, porque, do contrário, podem ter prejuízo de perder candidatos bons, né? Porque não vai ser o partido ou a coligação que vai escolher sai A, sai B, sai C. É a decisão prerrogativa do juiz eleitoral. Já se utilizou o critério dos últimos da lista serem excluídos, mas há todo um entendimento que não é um critério obrigatoriamente a ser seguido, que se poderia repassar a questão da escolha para o juiz. Então é interessante que as mulheres participem, que os homens participem e que se respeitem esses percentuais de 70% e 30% ao menos. O ideal seria 50%. Meio a meio. Meio a meio, ou seja, um equilíbrio de forças. E hoje, realmente, as mulheres, embora dentro da política ainda haja uma participação mínima, assim, em muitas profissões, e a minha é um caso, os juízes hoje no Rio Grande do Sul, nós estamos meio a meio, né? Então, é bom, a meu ver. Aqui em Farroupilha nós estamos em desvantagem. Os homens estão em desvantagem. Tanto o judiciário aqui, tanto no aspecto judiciário especificamente, os juízes, que são duas juízas e um juiz, aí eu somo para mim o juiz do trabalho, que nós empatamos, né? E o Ministério Público, idem, né? São duas promotoras e um promotor, né? Então, algumas profissões há uma característica de tenderem mais a um sexo ou a outro, mas há outras profissões em que essa igualdade tem atingido padrões muito interessantes e muito igualitários. Na política, a meu ver, se deve caminhar para essa igualdade, porque a política, de alguma forma, está ali para administrar a nossa vida em sociedade. E que bom se homens e mulheres participem de maneira ativa e realmente se integrem nessa construção de forma igual. Sim. Outra questão bastante importante, doutor Mário, para os pré-candidatos e futuros candidatos também é exigida muita transparência perante o eleitor. O candidato precisa, ou hoje o pré-candidato precisa declarar todos os seus bens, toda a sua renda. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouquinho nesta seara também.
Sim, precisa declarar os bens que possui. Há uma limitação de gastos que varia ali em torno, para cada candidato a vereador aqui em Farroupilha, R$70 mil, algo R$75 mil, ali no site do TSE. Já está definido. Eu acredito que já esteja definido hoje, mas está em processo de definição, porque varia de acordo com os gastos das eleições anteriores. A base é o último processo eleitoral. A eleitoral. base é o último processo eleitoral. É feito uma média ali, um percentual de quem gastou mais. Já para o prefeito, R$100 mil. Então, a meu ver, então, tem essa questão dos gastos, porque a transparência, ela implica os bens que a pessoa possui, mas também entra a questão do poderio, né? Porque eu posso sair por aí comprando votos à torta e à direito. Eu já alerto a quem tem essa prática. Eu atuei numa eleição municipal em Garibaldi e se eu chegar à convicção que alguém comprou votos, independente de ser um voto, de ser 50, de ser 1000 votos, eu caço a pessoa. Um já é o suficiente. Um já é o suficiente, porque eu entendo que se comprovou que comprou a probabilidade de que tenha vindo nessa compra muitos outros, e a questão, você está num jogo, você está numa construção de uma sociedade em que não se quer que haja esse tipo de subterfúgio, e você utiliza isso para chegar ao poder, não dá, né? Eu não consigo comungar com essa ideia. Então, ainda que eu chegue à conclusão de que houve a compra de um voto, se eu chegar à convicção que houve realmente, eu caço o candidato, né? Então, a meu ver, tem que se cuidar. Quem estiver nesse pleito, não pense que vai passar sem que aconteça nada, que pode acontecer sim, né? O senhor foi bastante enfático, doutor Mário, numa audiência, num seminário que ocorreu sobre eleições na Câmara de Vereadores, e o senhor, naquela ocasião, disse que se comprovar a compra de um ou mais votos, imediatamente o senhor caça a candidatura. O imediatamente é o devido processo legal, sim, né, claro, Leandro? Não é instantâneo, então o processo tem lá a sua demora, mas eu tento agilizar ao máximo, porque eu entendo, e a lei determina que seja assim, que se dê prioridade. Assim como eu dou prioridade absoluta aos meus processos da infância e da juventude, porque o artigo 227 da Constituição diz que se deve dar prioridade absoluta a esses processos, e não só aos processos, aos direitos nessa área, porque são seres em desenvolvimento e é preciso cuidar bem da criança e do adolescente. Eu entendo que no campo da política nós estamos muito próximo disso também. Ou seja, alguém que quer ser vereador, alguém que quer ser prefeito, tem que ter conduta. Tem que ter conduta, senão nós desandamos. Ou seja, quem lida com a coisa pública tem que ter conduta. Claro que lá na vida particular a pessoa precisa ter conduta também, mas quem lida com a coisa pública com mais excelência ainda, né? Então, a meu ver, porque vai ser um norteador de outras condutas. Então, eu exijo, assim, eu tenho para mim que se deve observar com rigor esses critérios eleitorais. E eu utilizo como regra, porque no momento que você vai decidir, você pode atribuir pesos às questões. É o que eu digo, ficou demonstrado a compra de um voto. Mas um voto é irrelevante para uma eleição de 54 mil eleitores. Só que por trás da compra de um voto já teve a má-fé, já teve a corrupção, já teve a índole demonstrada de que como é que essa pessoa vai votar leis para o bem de todos? Se alguém chegar e oferecer vantagem, se ele já ofereceu vantagem para poder chegar ao poder, como é que eu vou acreditar que essa pessoa, mediante o oferecimento de vantagem, não vai votar leis em favor de um ou do outro, ou vai executar projetos em favor de um ou do outro, mediante oferecimento de vantagem? Então, a meu ver, quem está nessa área
tem que demonstrar, tem lisura, transparência, tem que ser pessoas que busquem realmente o bem dos demais e não o interesse desse ou daquele. Não se está dizendo aqui de que a pessoa não poderá errar depois no exercício do seu mandato político, mas que tenha transparência, que não se beneficie, porque o candidato que já entra num processo eleitoral querendo ser beneficiado, ele já começa tomando o caminho errado. Com certeza. Aí a questão política, você vai poder observar, o candidato pode ter uma visão muito mais, por exemplo, de que o Estado tem que ter uma presença mais marcante e maior na sociedade, ou uma presença mínima do Estado dentro da sociedade. Então, essas são questões de debate político, e é nesse caminho que se deve levar os debates e as condutas, e não na compra de mais ou menos votos. Seria um absurdo, né? Ou de poder fazer mais propaganda, porque eu tenho um poderio econômico ilimitado, e então questões que são proibidas, a utilização dos meios de comunicação, e hoje se entra muito na área de outros meios assim que representam força. Até que ponto isso não pode desequilibrar um pleito eleitoral? A força da religião hoje, esses candidatos vinculados a igrejas, grupos religiosos, a sindicatos, a movimentos. Então, até que ponto isso não desequilibra uma eleição? É bom que tenha candidatos desse porte também, mas que não utilizem dessa estrutura para o fim de se privilegiar e obter votos. Então, a utilização dessa estrutura, de que forma é feita? Alguém que é pastor e vai utilizar o cenário, ou que é padre, e vai utilizar o cenário da sua celebração religiosa para conseguir votos, está errado, não pode, né? Ele vai ter que concorrer na igualdade. Alguém que tem um meio de comunicação e se utilizar, se é proibido especificamente. A lei rege, mas a questão das celebrações religiosas não há uma lei. Fala em showmício, é proibido. Uma vez podia, hoje está proibido. Então, na verdade, a pessoa tem que organizar os seus comícios de forma igual entre todos, e não se aproveitar de uma estrutura para obter vantagem própria. A meu ver, todas essas questões devem pesar e são relevantes. Então, que haja realmente essa transparência e essa igualdade de condições. E me parece que é nesse ponto, doutor Mário, que deve e pode, sobretudo é recomendável que entre em campo o papel fiscalizador do eleitor, do cidadão, porque o juiz poderá não ter os olhos de tudo, mas daqui a pouco pode colocar via Ministério Público, que é a porta de entrada, denúncias de irregularidades, porque depois poderá o senhor avaliar sobre a situação, né? Com certeza. Eu colocava nesse outro seminário que teve, de que eu gosto de ser aquele juiz com pouco trabalho, né? Que não me dê sinal trabalho. De que está indo bem. É sinal que está indo bem, que realmente o espetáculo seja proporcionado pelos candidatos e pelos eleitores, e não pelo juiz. E que, por isso, a construção da eleição, a meu ver, ela é um espelho também da nossa sociedade. Então, que bom se nós conseguirmos fazer uma eleição em que se respeite essas condições de igualdade, em que realmente se debatam ideias, projetos, planos para os próximos 4 anos, e mais, porque nós não podemos pensar em 4 anos. É uma visão muito imediatista. 4 anos é imediatista. Quando nós estamos elaborando leis para o município, quando estamos programando uma administração, o executivo municipal, isso é projetos, às vezes, muito duradouros. Nós temos hoje, por exemplo, uma questão em voga, as vagas infantis. Você dar a escola para uma criança de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, talvez a repercussão imediata seja mínima, mas para o futuro isso é de uma riqueza que não tem preço, né? Então, todas essas questões, embora elas tenham um foco agora, hoje, elas se repercutem assim pela vida toda nossa, né? Então, que bom se nós conseguirmos levar esse pleito eleitoral realmente em igualdade de condições, fazendo valer aqueles candidatos e colocar ali no executivo e no legislativo aqueles candidatos que realmente vão estar preocupados e com condições de desenvolver uma cidade boa para todos nós, né?
Doutor Mário, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, a gente volta então aqui no programa Cidade Aberta, trazendo mais informações. E o doutor Mário vai nos orientar também de forma genérica, geral, o que pode, o que não pode no período de pré-campanha. Ele já falou alguma coisa. E durante a campanha política também, orientando, deixando a orientação, colocando a informação. No Cidade Aberta, que tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin. Mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, a gente volta em seguida com o programa de hoje.